Olá! O assunto de hoje será MMA, prevenção. Nós vimos já pelo menos uns 10 vídeos anteriores com todos os procedimentos para evitar um problema de MMA. Os peitos empedrados, corrimento, descargas vulvares, fêmea perdeu o apetite, fêmea morde o leitão, fêmea secou o leite, fêmea fica deitada tipo cachorro em cima do peito, não deixa os leitão mamar, aí vem a mortalidade de leitões. Então, falando sobre MMA, nós temos mais de 10 vídeos, ou falando sobre esses problemas de peito empedrado e esses outros assuntos, mais de 10 vídeos anteriores abordando o mesmo assunto e os cuidados e os procedimentos para evitar o problema. Mas eu diria que a primeira providência que nós devemos tomar para prevenir MMA é adotar o seguinte procedimento: uma semana antes do parto, durante o período do parto e uma semana pós-parto, faça uma planilha e anote a temperatura dessa porca. Pode ser um termômetro digital, como esse daí que nós estamos vendo, pode ser um termômetro de mercúrio, com esse do bulbo, que nós vamos colocar no reto da porca e medir a temperatura. Evidente que esse termômetro de bulbo colocar na porca quando ela estiver ou em pé ou deitada, mas qualquer movimentação, se ela estiver em pé e quiser deitar, tira o termômetro imediatamente para evitar quebrar. Se ela estiver deitada e ameaçar levantar, tira o termômetro imediatamente. E medir a temperatura e anotar nessa planilha, tá? Eu diria que é fundamental você monitorar a temperatura dessa porca. Veja nesse quadro aí, a temperatura no período de gestação da porca, numa condição ideal de ambiente, temperatura de ambiente ideal, a temperatura da porca deve estar aí por volta de, na fase de gestação, que nem está no quadro aí, por volta de 38, 39 graus. Tá? No período do parto, que ela começou a parir, e no período que ela está parindo, aí por volta de 39, 40 graus. Aí 2, 3 horas após o parto, terminado o parto, está tudo normal, ela já se alimentou, ela já bebeu água, os leitões já tomaram colostro, temperatura, ela está tranquila na baia, temperatura dela deve ser por volta de 39 graus. E essa temperatura mantém-se por volta de 39 graus, aí na primeira semana pós-parto, podendo chegar a 38 graus aí 2, 3 semanas pós-parto. Então, faça uma planilha, conforme está aí esse exemplo, onde vocês vão anotar a temperatura da porca às 6 horas da manhã, às 9 horas da manhã, às 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas, 24 horas, quer dizer, a 0 hora, né, meia-noite, a 0 hora, vai medir a temperatura dessa porca e anotar nessa planilha como é que está a variação de temperatura. Tendo essa planilha anotada, adotando esse procedimento, que eu diria que a melhor prevenção que tem, é você medir a temperatura, porque qualquer alteração de temperatura, você pode imediatamente adotar os procedimentos. Está com corrimento, apresentou temperatura, já fica atento, porque vai aparecer os problemas. Qualquer alteração da temperatura vai aparecer problema imediato. Então nós temos como prevenir
Isso daí, antecipar um problema, medindo a temperatura da porca, pelo menos a cada 3 horas, medir a temperatura. Esta foi a aula de hoje.